Eu sou o Frifros e hype nada mais é do que uma grande expectativa sobre algo. Seja ela o final de Game of Thrones, a última temporada de Stranger Things, o quinto jogo da franquia Far Cry, coisas que geralmente são vendidas como a maior coisa que você já viu e no final entregam quase nada, como Anthem ou No Man's Sky, e pelo menos esse se redimiu. Já Anthem teve um certo canal aí que formou muito em cima a ponto de saturar o assunto que já estava morto. Mas também existem casos onde o hype entrega de verdade o que prometeu. Fura a bolha, enche o saco, mas não é algo ruim, como o filme da Barbie e até mesmo Coringa. E esse daí conseguiu ser hypado 2 vezes e gerar entregas diferentes para cada filme. Mas fato é, desconfie quando a propaganda é alta e as revelações baixas ou até mesmo inexistentes. E acaba que o produto final começa a ser adiado cada vez mais e com mais desculpas. E sim, eu tô falando de Cyberpunk 2077. Quando teve o lançamento do trailer cinemático The Witcher 4, no TGA de 2024, eu tive de volta uma sensação de hype que fazia tempo que eu não tinha. Mas logo eu já suprimi e pensei de volta. É a CD Projekt Red. Tem como ela me decepcionar? E a resposta foi sim, ela já fez isso antes e pode acontecer de novo. E a frase é diretamente ligada ao Cyberpunk, que quando teve seu trailer cinemático revelado em 2019, eu fiquei super hypado. Aquele trailer foi montado meticulosamente para mexer com a sua imaginação de como seria o jogo, e para mim e para muitos era a revolução do mercado em inúmeros aspectos, e no fim virou um FPS genérico com skin retrofuturista. E sem falar que também foi um desperdício com Keanu Reeves. Sinto que ele foi mal aproveitado na obra. E na época não podia ter ficado só com o trailer, né? Comecei a ir atrás de notícias e querer saber o que teria no jogo. Todas aquelas promessas enchendo a minha cabeça da infinidade de coisas que poderiam ser feitas. E o que eu mais queria fazer era uma build melee focada em ser um ninja furtivo, andando pelas paredes, fazendo parkour por aí. E detalhe que eu montei tudo isso na minha cabeça sem ainda ter um trailer de gameplay. Então a promessa era um jogo em terceira pessoa com uma alta possibilidade de customização de personagem em questão de roupas e armas. Eu esperava algo estilo Borderlands sobre as armas até. E depois do lançamento em dezembro de 2020, eu tinha guardado um dinheiro para comprar o jogo, mas eu não ia pegar o acesso antecipado. Eu quis esperar um pouco, já que eu estava em um momento meio conturbado na minha vida e eu nem iria conseguir jogar logo de cara quando eu comprasse. Só que uma ou mais semanas depois, o jogo começou a sofrer com devoluções em massa. Saiu da loja da PlayStation e com isso eu economizei uma grana, né? Já que eu iria comprar e nem iria conseguir jogar. O jogo simplesmente não rodava sem bugar ou crashar constantemente nos consoles ou PCs mais fracos. E até hoje essa sensação de que o jogo que eu tanto esperei não existe me pega no coração. Ele não chegou nem perto de satisfazer as mínimas expectativas, as mínimas promessas. Era para ser um pé na porta dos AAA, logo no início da década. Depois disso, eu nunca mais me empolguei para nada em lançamento ou acesso antecipado. Pagar a mais para ser feito de otário? Nunca mais. Acho que eu mais me empolguei foi tantas promessas de customização, vários caminhos a se seguir e no fim foi corte atrás de corte. Até no modo de câmera, era quase um consenso que um jogo pautado em customização corporal e o fim de estigmas corporais teria uma câmera em terceira pessoa e nem isso eles me entregaram. Eu consigo imaginar como os estúdios deveriam estar pegando fogo para poder fazer a entrega do jeito correto. E daí veio os acionistas, ou seja lá quem foi o responsável do topo da hierarquia, que deu órgãos para adiantar o projeto. É engraçado como o jogo estava tendo vários adiantamentos da data de lançamento e ainda assim foi lançado cedo demais. Quem comandou isso deveria estar contando que todo o dinheiro investido em marketing iria salvar na hora do retorno financeiro. Não é nem necessário entrar a fundo para ver que tudo foi feito para nos distrair com o marketing, enquanto os maus resultados eram todos maquiados. Era para ser o jogo da nova geração e recebemos Blood Dragon 2, com menos neon e nenhum dragão. O que me deixou verdadeiramente calejado foi o Cyberpunk. Mas antes dele, eu cheguei a cair em um hype que foi ter acreditado que depois de um puta jogo que foi o Battlefield 1, a sequência iria entregar algo superior. Hoje em dia, falo que me diverti muito na época jogando o BF5, mas hoje também tenho a maturidade para ver que ele entregou abaixo do que prometeu. E por conta de longos períodos sem novidades, acabou sendo um jogo medíocre de preço cheio. E a gente não espera gastar tudo isso em um jogo mediano. E tem que acrescentar também que eu tinha que fazer aquele dinheiro valer a pena. Imagina gastar R$300 e não jogar nem 20 horas do jogo. E de novo, eu fui fisgado pelo trailer cinemático, que é maravilhoso, mas que deu uma certa polêmica por simplesmente ter uma mulher no fronte de batalha usando próteses. E tô pra dizer que o início desses canais anti-woke começou depois desse trailer, porque o que eu vi de gente sendo machista por causa de uma mudança lúdica da história não tá escrito. Se você não consegue ver que o Battlefield não se propõe a ser 100% realista e reclama sobre o assunto, pode ter certeza que é só machismo. Era um trailer promocional do modo online, e ter essa opção de escolha não é nada demais. E eu só acho que isso deveria ter sido explicado assim como eu tô explicando agora. Mas não, o diretor criativo Patrick Soderland falou que se não gostaram disso, então que não comprem o jogo, o que é claramente dar um
tiro no pé. Mas fato que essas críticas rasas, discurso anticonsumidor e problemas de produção geraram um jogo muito abaixo do esperado e eu lá jogando com cara de idiota. Comprei no lançamento e o jogo não tinha muito conteúdo, poucos mapas, poucas armas, poucos veículos, poucas possibilidades e poucos jogadores. Teve modos que se eu joguei 5 vezes foi muito, porque não tinham brasileiros para encherem os servidores. Mas eu tinha confiança de que as coisas iriam melhorar com o tempo. Que logo teria uma atualização, algum evento, o passe de batalha que foi prometido que seria gratuito, mas eu estava até com medo de que eles mudassem de ideia. Lembro que ao longo desses meses foram chegando alguns mapas novos e dava uma sensação de que eles lançaram um jogo que tinha uma base e eles estavam ainda construindo o que estava por vir. E o que eu lembro de achar mais absurdo é que no lançamento o nível máximo era 50. E isso era muito abaixo, visto que um mês eu e vários outros jogadores alcançaram essa marca e levou quase um ano para esse aumento de ranks acontecer. Sim, o BF5 foi uma decepção, mas não por ter uma mulher como opção para jogar. Era um problema interno muito maior e o suporte do jogo foi cortado na meia vida. E ficamos sem vários lançamentos que foram prometidos e não se cumpriram para dar foco ao BF 2042. Acho que foi a partir daí que eu comecei a perceber que para as empresas eu sou apenas uma carteira e não um fã. E que de certa forma não dá para confiar 100% na DICE, porque atrás dela está a EA. E por mais que eu tivesse consumido tudo que eu podia do BF5, eu não fiz o mesmo com 2042, que não tem muito o que falar. O jogo simplesmente caiu no esquecimento na minha visão. Ele lançou em 2021 e eu só fui descobrir isso em 2022. E eu só tinha visto o trailer. Fiquei muito hypado de novo e depois não consumi mais nada dele e o jogo sumiu. Pra mim é até estranho olhar a cronologia de lançamento e ter esse buraco entre o 5 e o 6. Mas de novo, eu economizei um bom dinheiro com isso. Eu passei 7 anos moldando essa questão, construindo esse muro anti-hype. Na minha cabeça, para não cair mais nessas armadilhas da indústria, eu também parei de ver e de consumir conteúdos tendenciosos e rasos sobre jogos, como a Central e o David Jones. Na verdade, eu gosto muito dessa nova era, onde tem vários canais falando de suas experiências com jogos e até fazendo desafios, como o Kahoot e o Botijão. Eu acabo sentindo que eles e outros canais, assim, dão uma opinião própria e embasam melhor elas do que o que a Central fazia, que era vomitar na minha cara e eu reproduzia como verdade absoluta. Mas voltando ao assunto principal, eu senti que essa parede que eu fiz rachou quando eu vi o trailer revelação do BF6. E com os inúmeros edits que foram feitos para ele e as comparações com o COD Warzone só aumentaram essa rachadura. Eu tava extremamente relutante. Eu não podia acreditar que esse hype era real. Eu não podia dar ouvidos a isso. Mas aí saiu o beta aberto e puta que pariu, o hype era verdadeiro. Foram 2 semanas jogando o mais puro suco de um jogo de guerra FPS online. Era a volta do Bad Company 2 e a melhor parte foi ter jogado com o meu irmão e perceber que não precisava sentir culpa ou receio. Eu não estava sendo enganado pelo hype como aconteceu com o BF5. Só que o beta acabou e eu senti um vazio gigante. Esperar pelo lançamento do jogo foi me consumindo muito por dentro de uma forma que eu não aguentei e fiz a pré-venda. Quer dizer, pré-compra. Esse termo é meio esquisito. Fiz a compra da pré-venda, sei lá. Só sei que eu estava correndo o risco de ser feito de otário de novo. Mas dessa vez, eu sabia desse risco e fiz a aposta e ganhei. Ou melhor dizendo, nós ganhamos. Nós como jogadores e nós, eu e meu irmão. Já que antes não tínhamos conseguido jogar junto a franquia, já que os Battlefield nunca tiveram tela dividida até onde eu sei. E sabe, não tem nada pior para um gamer do que perceber que o seu dinheiro foi jogado fora. Ter ido para esse lado extremo me protegeu muito de jogos que eram bucha de canhão. Porque daí eu mesmo esperava sair o jogo para ver se valeria a pena vendo gameplays e reviews de canais que eu tinha mais confiança. E ser assim fez eu me livrar de Fallout 76, R3 Remake e Monster Hunter Wilds. Mas fato é que essa rachadura que o BF6 colocou deu uma boa aliviada nesse meu estado de estar o tempo inteiro achando que as empresas querem me fazer de otário. E me deixou um pouco mais aberto a voltar a consumir conteúdos voltados a noticiar sobre jogos. Pois agora eu adquiri um senso crítico maior e uma valorização do meu dinheiro melhor. Mas só lembro de uma coisa: você pode ter uma empresa favorita ou um estúdio favorito, mas em algum momento eles vão te decepcionar e geralmente a culpa é de algum acionista que não vê valor naquilo que você gosta. Já fazia um tempo que eu não me divertia jogando algo online e esse jogo me trouxe memórias e sensações muito nostálgicas. E esse é o meu medo com Resident Evil 9. De novo eu aqui falando que fiquei hypado com um trailer cinemático.
meio cinemático dessa vez. E esse jogo tem o potencial para ser um Resident Evil da década, graças a todo o caminho de redenção que aconteceu do 6º jogo da série até o R4 Remake, que até então está sendo o título com o maior ápice da RE Engine, com gráficos, gameplay e expressões faciais, e que aparentemente o Hacking vai superar ou se igualar. Nesse caso eu tô vendo pouco sobre o jogo depois que uma loja vazou uma cópia física e o jogo está funcionando para ser jogado. Achei isso meio amadorismo da Capcom. No final uma empresa continua sendo uma empresa, e o jogo não ter uma trava de data para funcionar é meio putaria isso. Ainda mais hoje em dia que o disco só comporta o código para você baixar o jogo e não emular. Também não sei se eu estou falando alguma besteira, já que eu estou fugindo dos spoilers depois dessa. Mas acho que sim, poderia ter um código de desenvolvedor e daí se vazar o jogo não daria problemas com spoilers. Mas fato é que eu não consigo mais segurar esse hype e eu tô o tempo todo pensando nisso. Meus amigos, o verdadeiro monstro nessa história será o Leon, e eu só espero que eu não seja o otário, porque eu vou fazer uma aposta e eu espero que eu acerte.